Bom, senhores, boa tarde para quem está me vendo agora de tarde. Estou falando aqui com vocês 4 horas e 24 minutos desta segunda-feira, dia 11 de maio. Bom dia para os demais, boa tarde, boa noite. Enfim, hoje aqui em Porto Alegre o tempo não está nada bom, está muito nublado, as projeções são de que vai chover, mas a temperatura continua alta. Estou aqui com essa blusa aqui, mas é mais de prevenção do que por outra razão qualquer. Mas o tempo não está bom e as previsões são de tempo ruim daqui para frente, pelo menos até o meio da semana. Bom, estamos iniciando uma nova semana aí e eu quero falar com vocês hoje sobre a tentativa de assassinato do presidente Jair Bolsonaro. De novo. A gente nunca vai deixar de falar nisso aí. Nunca. Isso aí vai para os registros da história, né? Daqui a alguns anos, os nossos netos, bisnetos, vão estar acompanhando essas notícias nos seus livros de história. Mas agora nós estamos vivendo a história, em pleno andamento, né? Vocês sabem que o presidente foi vítima de um atentado a facas no dia 6 de setembro de 2018 em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Não preciso nem relembrar aquele episódio dramático, trágico da história contemporânea brasileira, porque vocês todos sabem, né, do que se trata. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre essa questão ainda que trata do mandante do crime, né? O Adélio Bispo está lá preso num presídio de segurança máxima no Mato Grosso e não foi nem será julgado, segundo a decisão da Justiça Federal de Juiz de Fora, que chegou à conclusão de que ele é maluco, né? Portanto, é inimputável. Essa é a situação que nós temos hoje. As investigações feitas até agora pela Polícia Federal não resultaram absolutamente em nada, né? A Polícia Federal até agora não descobriu se alguém armou a mão do Adélio Bispo ou não armou, e por que razão teria armado, quem armou, o que aconteceu, nada disso. Isso aí nós estamos falando de um episódio ocorrido há 2 anos atrás, 6 de setembro de 2018, já era tempo mais do que suficiente para termos respostas aí. O presidente tem cobrado essas respostas aí. Uma das razões até da queda do Sérgio Moro foi essa. Mas eu estou tratando desse assunto hoje, nesta segunda-feira, dia 11 de maio, porque eu vi 2 entrevistas, ambas concedidas para a Band News. Uma por um dos advogados do próprio presidente Jair Bolsonaro. Ali eu acompanhei atentamente esse caso aí, desde o início, desde o momento que o presidente foi esfaqueado, né? Eu estava assim, em linha direta com advogados amigos meus, com policiais federais amigos meus, com políticos amigos meus, né? E até na minha qualidade, não apenas de jornalista experiente, mas inclusive de advogado, como é que eu sou também. Bom, senhores, então eu ouvi 2 entrevistas nesta segunda-feira, hoje, dia 11 de maio. Uma de um dos advogados do Bolsonaro, o Frederic Vassev. Ele falou para a Band News e disse o seguinte, com todas as letras, vocês podem conferir o que ele disse ali no meu blog polibiobraga.com.br. Eu trago a notícia, mas também tem um link que remete às imagens e ao áudio do advogado, da fala dele, o Frederic Vassev. E ele diz o seguinte, olha, o mandante do crime foi o PT. Ele disse isso com todas as letras. E o repórter perguntou para ele, mas o senhor está dizendo isso em função de que provas que o senhor tem? Ele disse, de uma testemunha. Aqui é a testemunha, eu não vou falar porque senão vai ser morta. Mas eu tenho essa informação. Aliás, o presidente, já a questão de 2 meses, ele, claro, não disse que foi PT, mas ele falou que tinha informações muito relevantes a respeito desse caso. Bom, mas o advogado dele falou isso aí hoje. Falou também o Major Olímpio, que é senador por São Paulo,
que era Bolsonaro, se elegeu nas costas do Bolsonaro até. Mas hoje é inimigo dele, ficou inimigo do Bolsonaro. Mas ele falou lá também, na Band News, dizendo o seguinte: olha, eu não tenho dúvida de que existe um movimento orquestrado para matar o candidato Bolsonaro. Alguém pagou para o Adélio Bispo para matá-lo, e o Adélio Bispo executou, e não executou sozinho essa tarefa. Olha só. É uma quadrilha. Ele não, o Major Olímpio não identificou quem, não. Ele só disse que tinha a convicção dele, era um major da Polícia Militar lá de São Paulo, tinha uma convicção de que isso aí foi orquestrado, houve pagamento e a execução não foi apenas de Adélio Bispo. Então estamos diante de uma conspiração grave aí. Todos nós já sabíamos disso aí. O Bolsonaro foi eleito presidente da República, que se imaginava, bom, se o presidente foi eleito, se o Bolsonaro foi eleito, a primeira coisa que ele vai fazer é tirar limpo essa questão da tentativa de assassinato. Ele vai tentar tirar limpo. Ele tentou mesmo. Nomeou o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, claro que não nomeou apenas para isso aí, mas nomeou o Sérgio Moro, que já tinha uma tradição forte aí como juiz, como expert, inclusive, em ações penais, né? Está acostumado a lidar com crimes de grande monta, já visto aí o que fez na Lava Jato, né? E na Polícia Federal foi o Maurício Varejo, que teve uma atuação forte na Lava Jato, lá de Curitiba. Passado 1 ano e meio do Moro no Ministério da Justiça e do Varejo na Polícia Federal, o resultado foi praticamente zero. Ambos disseram, para quem quisesse ouvir, que, para o próprio Bolsonaro, que o Adélio Bispo agiu sozinho. As investigações nem foram até o fim. E não foram até o fim por que razão? Porque a Polícia Federal quis quebrar o sigilo de um dos advogados, do chefe dos advogados do Adélio lá, o Zanoni Júnior, e a OAB imediatamente pulou: não pode quebrar o sigilo do advogado, isso aí é inconstitucional. Ninguém mexeu nos telefones do advogado do Adélio Bispo, o Zanoni Júnior, que foi lá para Juiz de Fora, assim, algumas horas depois do atentado, já estava ele lá, veio de avião a jato, da capital, de Belo Horizonte, com uma banca enorme de advogados. Ele é um advogado caríssimo, né? E quando perguntaram para ele, olha, ele ficou sempre tergiversando. Foi um religioso, uma cidade vizinha aqui que pagou. Ficou sempre inventando histórias, né? Verdade. Aí a polícia, claro, ficou investigando este caso aí, e na investigação queria quebrar o sigilo telefônico dele para ver com quem que ele estava falando, né? Isso foi o Supremo Tribunal Federal impediu, né? Sentou em cima e impediu. E a investigação não pôde ir adiante, pelo menos não por aí. Agora, pela minha experiência como profissional de jornalismo, até como advogado que tem participado de vários processos, inclusive penais aqui em Porto Alegre, ao longo dos últimos 30 anos, eu quero dizer para vocês o seguinte: não precisa nem ser da Polícia Federal para poder investigar algum tipo de ocorrência como essa. Não precisa. E as investigações não podem esbarrar na impossibilidade de acessar o sigilo telefônico de alguém. As investigações não precisam, esbarrando nisso, parar com as investigações. Existem inúmeras outras linhas de investigação. Mas inúmeras outras linhas de investigação. Os advogados sabem disso aí, que eu estou tratando, né? Aliás, eu estou vendo uma série aí que eu quero recomendar para vocês aí, que trata justamente de investigações que são feitas por um advogado nos Estados Unidos, que chama-se Goliath, está na Amazon.com. Vocês vão ver aí que esse advogado, ele trabalha buscando provas e consegue as provas, inclusive, contra o desejo da própria polícia americana ali. Tinham pessoas infiltradas dentro da própria polícia que estavam aliados com os criminosos e que tentavam obstaculizar tudo, inclusive cometendo assassinatos, os piores das vilanias, né?
Então, deem uma olhada ali. Quer dizer, é Golias o nome da série. Está na Amazon. É muito fácil. Ali, deem uma olhada. Então, mas, enfim, parou por aí. De qualquer maneira, é o seguinte, o Moro caiu. E com ele caiu o Valeixo também, o chefe da Polícia Federal. Quer dizer, ele não é mais ministro da Justiça e o Valeixo não é mais delegado da Polícia Federal. Nenhum dos dois eram, assim, da extrema confiança do Bolsonaro. Essa é que é a verdade. Mas agora ele nomeou um ministro da Justiça de inteira confiança dele, que é o André Mendonça, que era da AGU, inclusive, que o acompanhou durante toda a campanha eleitoral. Na Polícia Federal, ele colocou o delegado Rolando de Souza. Ele primeiro tentou o Alexandre Ramagem, mas vocês sabem lá que o Supremo Tribunal Federal impediu a nomeação do Alexandre Ramagem. Né? Mas, enfim, esse que está lá agora, que é o delegado Rolando de Souza, é o homem de confiança do Alexandre Ramagem, que é o chefe da ABIN, o chefe da ABIN. É ele o chefe da ABIN, que é o antigo Serviço Nacional de Informações. Então, tem 3 homens ali, o ministro da Justiça, o André Mendonça, o chefe da Polícia Federal, Rolando de Souza, e o chefe da ABIN, o Alexandre Ramagem, que já estão se debruçando sobre esse caso. Eles querem porque querem apresentar uma solução para o presidente. E encontrar ali quem é que mandou matar o presidente, quem é que pagou por tudo isso e quem é que ajudou o Adélio Bispo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que nós teremos algum tipo de resposta. Né? Várias linhas de investigações, inclusive de jornalistas, estavam sendo perseguidas, mas os jornalões brasileiros, a grande mídia tradicional, e cá para nós, até os sites e blogs, enfim, os jornalistas, de um modo geral, sejam de organizações que estejam comprometidas nesses ataques ao governo Bolsonaro, ou não, até quem os apoia, a verdade é que os próprios jornalistas estão falhando assim vergonhosamente em relação a esse episódio. Os grandes, porque não querem mesmo encontrar nada a respeito disso aí para não beneficiar o Bolsonaro. E a totalidade por incompetência ou por falta de condições físicas de fazer alguma coisa, como é o meu caso, inclusive confinado aqui em Porto Alegre. Mas mesmo que não tivesse confinado, eu não teria condições, nem físicas, nem financeiras, de bancar um caso como esse aí. Mas acho que teria gente que em condições de fazer isso aí. Mas, enfim, agora temos aí toda essa estrutura do Ministério da Justiça, da Polícia Federal e da ABIN, que é enorme, que tem demonstrado, inclusive, competência em muitos casos, eu falo aqui na Lava Jato, que eles têm condições de apontar alguma coisa como isso aí. Eu acho que tem alguma coisa a ver com isso aí. Eu não duvidaria nada disso que falou hoje o advogado do Bolsonaro, o Frederic Vassef, né, acusando o PT. Né? O PT foi apresentado aí durante todo esse processo da Lava Jato como uma organização criminosa. Ele é tratado como organização criminosa por juízes federais lá de Curitiba, não apenas pelo Sérgio Moro, quando foi juiz federal, mas inclusive pela Gabriela Hart, pelo Bonet, que está lá no lugar agora, pelos desembargadores aqui do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelo menos por 3, 4 desembargadores da maior envergadura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por ministro do Superior Tribunal de Justiça, como o Douglas Fischer. Né? Olha, tem muita gente aí que trata o PT como organização criminosa. Né? E alguém me perguntaria assim, por que até agora não foi proscrita ainda? Isso é outra história. Por que uma organização criminosa com essa não foi proscrita ainda, como foi o Partido Comunista em 1946? Pela mesma razão que o Lula está fora da cadeia e devia estar lá. Porque os seus amigos no Supremo Tribunal Federal não querem isso. Simplesmente por isso. Agora, quem duvida desse DNA que faz parte do PT, da vida do PT, do seu corpo, do corpo do PT, quem duvida desse DNA criminoso, deve ler esse livro aqui, ó. Esse aqui é o Romeu Tuma Júnior, policial civil do governo do estado de São Paulo. Filho do velho Tuma Júnior, né, que foi chefe da Polícia Federal durante o regime militar. O Tuma Júnior. Ele foi, inclusive, secretário nacional da Justiça, enquanto o Tarso Genro foi ministro da Justiça no governo do PT. Ele escreveu 2 livros, ambos intitulados Assassinato de Reputações, um crime de Estado. Né? Então, esse Romeu Tuma Júnior aqui, ele conta em detalhes, porque foi ele o primeiro a atender o caso do assassinato do Celso Daniel, lá em São Paulo. E disse, com todas as letras aqui, que o Celso Daniel foi assassinado a mando do PT.
Ele diz isso com todas as letras aqui. Existem suspeitas de que também o ex-prefeito de Campina, Toninho, do PT, foi assassinado também a mando do PT. Mas o caso mais grave é esse aqui do Romeu Tuma Júnior. Porque ele conta páginas e páginas, em detalhes, como é que aconteceu isso tudo aí. E acusa claramente o PT, o seu líder, Lula da Silva, o seu líder, Zé Dirceu, como criminosos, como líderes de uma facção criminosa, de uma organização criminosa. De modo que não há por que duvidar dessas declarações dadas hoje na Band News pelo advogado do Bolsonaro, o Frederic Vassef. É isso aí, senhores.